Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o tema esfriamento espiritual. Isso é algo que a gente acaba cometendo na jornada cristã, porque inconscientemente mesmo a gente acaba se distanciando de Deus. Por que eu digo inconscientemente? Porque muitas das vezes a gente nem percebe. É Deus que, pela misericórdia dele, nos avisa, nos diz que nós estamos precisando nos apegar mais a ele. Primeiro, eu quero dizer que um dos motivos para esse esfriamento espiritual, esse distanciamento de Deus, é a nossa rotina. A gente rotiniza demais o tempo com Deus. Se torna mais um checklist que, se você completar, você tem uma satisfação e está ótimo, quando deveria ser muito mais do que um checklist. Deveria ser o eixo do nosso dia e não o adicional, não o excesso que a gente faz no final dele, depois que a gente já se esgotou ao máximo com a nossa rotina. Fora que outra coisa que nos deixa muito insensíveis ou distantes de Deus é amar mais o que Ele nos dá, o que Ele nos deu, do que a Ele. A gente, por ações, acaba demonstrando isso, porque em vez da gente ficar um tempo com Ele, a gente pensa assim: ah, mas se eu ficar trabalhando eu glorifico a Deus e, portanto, eu faço a vontade dele. Tá certo, mas não substitui o seu tempo com Deus. 15 minutos de trabalho não substituem 15 minutos com Deus. Ambos são importantes, mas você tem que entender que um momento sozinho, você e Deus, é super importante, porque você fica tão apegado e dá uma importância, um sentido a estar com Deus tão grande que o teu cérebro agora só pensa nisso e você se deleita no Senhor. E terceira coisa, a questão da prioridade. Se a gente prioriza tudo, mas não prioriza a Deus, nós acabamos enfraquecendo a nossa relação com Ele. E a gente prioriza a Deus justamente atribuindo um sacrifício de amor a Ele. Então, fazendo jejum, orando, louvando, mas tudo na maior leveza possível. Eu quero dizer, quando você estiver triste, não espere fazer uma oração super alegre, porque Ele não quer uma falta de sinceridade da sua parte. Ele quer que você entregue ao máximo o seu momento, você, naquela situação. Ele quer que você, na tristeza, chore, que na tristeza você se derrame completamente, porque é assim que a gente vive, na dependência. A gente pode depender de Deus, a gente deve, a gente precisa ter o costume de chorar a Deus. A gente precisa ter o costume de, quando estiver alegre, não guardar alegria para você. Num dia bom, gente, num dia bom, pelo amor de Deus, coloca um louvor e dá o seu dízimo de alegria para Deus naquele dia. Assim você evita de se distanciar, de estar presente só de corpo, mas a sua alma, o seu espírito nem está ali. Além de que, quando você estiver apático, quando você não estiver com vontade de orar, você não está triste, mas você também não está alegre. Eu peço perdão pelo barulho, eu acho que está meio alto por causa do microfone. Mas quando você estiver apático, quando você não estiver com vontade de orar, não busque forçar nenhuma coisa. Só entrega a sua fidelidade em dar o mesmo cuidado que você dava quando você estava alegre. Porque Paulo nos diz em Hebreus 6, 11, 12, assim: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Ele não diz para a gente ficar alegre do início até o fim. Ele diz para a gente, em oração, pelo jejum, pela diligência, continuar tendo o cuidado.
tendo o zelo com as coisas de Deus. Então, entendendo isso, você percebe que não é para você se preocupar em se distanciar de Deus no sentido de que, se eu não estou alegre na presença dele, eu vou me distanciar. Não é sobre isso. É sobre você ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Se você orava 30 minutos quando você estava satisfeito, quando você estava alegre, você vai orar 30 minutos na tristeza, na apatia, pela fidelidade, pelo amor, que é um princípio e não um sentimento. Eu sempre digo, haja pelo seu propósito e não pelo prazer. Esteja com Deus por quem Ele é e não pelo que Ele te dá. E muito obrigado pela sua participação, vou dizer participação, nesse vídeo. E muito obrigado mesmo. E até mais.